Vamos ao texto 14 de Mateus, a partir do 22. Acho que, não sei, vou dar uma conversada aí com os irmãos depois. Acho que para a próxima semana, a partir da próxima semana a gente vai iniciar. Na verdade eu vou iniciar hoje porque o texto fala disso também. E foi bem proposital, assim, da parte de Deus, penso eu. A gente vai falar sobre um tema, dar uma paradinha com as exposições. A gente vai falar sobre um tema, se der tudo certo, correr tudo certo, a gente conseguir alinhar algumas coisas. A gente vai falar sobre uma questão muito importante que também vai chegar à próxima Assembleia, tá? A próxima Assembleia, terceiro domingo desse mês, a gente vai falar um pouco mais sobre solenidade e respeito por parte dos irmãos com o culto. Amém? Maneira como a gente tem se portado diante do Senhor, como a gente tem conduzido nossa vida, como nossa vida cristã tem estado depositada aos pés do Senhor. E essa foi uma das minhas grandes crises essa semana, né? Uma das coisas que mais me afetou foi a ideia de como a gente tem conduzido nossa vida diante do Senhor, como se Jesus fosse uma brincadeira. Como se a gente pudesse, assim, sabe, vamos vivendo aqui, vamos levando, vamos... Então a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas semanas. E a Assembleia, até falando com a Maiara ali atrás, né? Assembleia também, irmão, se Deus quiser no dia da Assembleia, a gente vai ter um batismo aqui, para a glória de Deus. Vai ser um dia muito especial para nós, mas vai ser um dia assim também, que Deus tem que dar graça para todo mundo. Em nome de Jesus, amém? 22, 14, 22. Vai falar um pouco mais sobre isso para frente, mas o texto também está lá. Você vai ver que está lá, não estou forçando nada. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou-me e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. É a tua palavra, Senhor, tua verdade absoluta, sem rivais, que não vê diante de si nenhum discurso que pode competir, nem filosófico, nem científico, nem social, nem cultural. Não existe nada que se compare à Escritura, pois ela é a verdade absoluta. A tua palavra, Senhor, comunicada a nós por bondade, misericórdia e graça, o Senhor nos revelou a sua vontade, o seu plano, os seus desígnios para essa vida, para a existência, e nós rogamos a Ti que o seu Santo Espírito aplique as verdades do texto em nossos corações. Me livre de pecar contra a palavra, contra o seu Espírito, contra a igreja, e conduzir o texto para um lugar onde ele não vai. Mas ao mesmo tempo eu rogo a Ti, Senhor, que não falte nada que o Senhor preparou para essa manhã, e nós saiamos daqui, Senhor, impactados, transformados, mudados, edificados por esse martelo que quebra toda pedra, por essa espada que perfura até os lugares mais íntimos do nosso ser. Abençoa-nos segundo a sua vontade, pela exposição da palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 14, o início dele, nós vimos aqui
na morte de João Batista, a continuidade da rejeição do ministério de Cristo, a rejeição do evangelho pregado, da verdade de Deus anunciada. Vimos no segundo momento, no capítulo 14, que apesar das nossas rejeições, apesar da falta de sensibilidade dos homens, Jesus Cristo é compassivo, a ponto de cuidar de nós, a ponto de se importar com as nossas debilidades. Nesse caso era fome física natural, as pessoas estavam com fome no lugar deserto, e Jesus multiplica pães e peixes, revelando a sua grandeza, apesar da nossa relutância em recebê-lo. E nós chegamos aqui no versículo 22 em diante para falar um pouco mais de como o Rei, poderoso não só em palavras e em discurso, mas em obras, continua sendo compassivo, se revelando e se mostrando bom para com aqueles que estão ao seu redor. Porém, para que a gente comece algumas aplicações aqui no texto, eu preciso recorrer ao Evangelho segundo João. Porque quando a gente vai ao Evangelho segundo João, isso que aconteceu aqui recebe sentido. Se você olhar lá no versículo 20 e 21, que é como a última sessão termina, você vai ver que Jesus multiplicou os pães e peixes, as pessoas que estavam ali comeram e se fartaram, e de repente Jesus coloca os discípulos num barco para sair dali, como se Jesus tivesse única e exclusivamente o capricho de abandonar a multidão, sem um motivo específico, deixando-a para trás. Mas João mostra para a gente que não. Existe um motivo específico pelo qual Jesus coloca seus discípulos dentro do barco e manda os discípulos passarem na frente para outra margem, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Isso está em João 6, 14 e 15. Vamos lá, João 6, 14 e 15, para você entender o desespero de Jesus ao botar os discípulos para ir embora e ele mesmo seguir logo depois. O texto diz assim, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, que sinal é esse aqui? A multiplicação de pães e peixes, tá? Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Até aqui problema nenhum. Até aqui problema nenhum. As coisas que Jesus fazia miraculosamente, poderosamente, numa perspectiva sobrenatural, é para que as pessoas entendessem que de fato ele era aquele prometido no Antigo Testamento, que às vezes era o Messias, às vezes era o Salvador, às vezes era o filho de Davi, às vezes era o profeta, o profeta e não mais um profeta. No versículo 15, agora que o bicho pega, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. E aqui que está o problema. Porque qual é a questão? A questão é que quando você reconhece Jesus a partir daquilo que ele de fato é, realmente não dá para você ficar indiferente em relação a essa descoberta, essa revelação. Por outro lado, tem muita gente que parece ter descoberto quem Jesus é. E perceba, no versículo 14, se a gente ficasse só com ele, nós falaríamos: pô, esse povo aqui é um povo que entendeu que Jesus é o profeta, é o Messias, é o esperado, é o Salvador, é o prometido, é o ungido, é o Cristo de Deus. E no nosso meio está cheio de gente. Quando você pergunta para elas assim: quem é Jesus para você? Elas vão dizer: é o Salvador, é o que salva os homens, aquela coisa toda. Mas se você permitir que a coisa vá se desenrolando, você vai perceber que elas veem em Jesus não aquele Salvador das Escrituras, mas o Salvador que elas idealizam dentro delas. E é totalmente diferente. Me permita me dizer uma coisa aqui essa manhã. Você pode conhecer um Jesus, servir a um Jesus, estar pegado a um Jesus, comprometido a um Jesus que não tem nada a ver com Jesus da Escritura. É como você vai se relacionar com alguém, né?
na época em que a pessoa ainda namorava, você olha para a pessoa assim, e com um pouco de convívio, caminhando perto ali do lado e tal, você começa a idealizar e pensar o que aquela pessoa é para você a partir da sua perspectiva. Aí casa, entra, vai para casa, né? Primeira semana, meu Deus, não era assim não, era assim. Sempre foi. É que você idealizou na sua cabeça uma pessoa que nunca existiu, ou pelo menos era parcial, e você não entendia o todo da coisa. E com Jesus é a mesma coisa. Tem muita gente que parece entender quem ele é, mas idealiza um profeta dentro de si, e o versículo 15 diz: mas cala esse povo. E o que esse povo queria? Queria que Jesus fosse o rei, que suprisse as necessidades físicas deles, em virtude de quê? Em virtude de, nesse contexto imediato, ele ter multiplicado pães e peixes. Está lá o texto. Quando Jesus fica sabendo disso, Jesus vai embora. Isso é sensacional. Jesus aqui está nos dando uma lição, e a gente precisa aprender com isso aqui, né? Porque se de repente fossem alguns de nós ali no lugar de Jesus, porque o pessoal quer me fazer rei? Estou aí. Me bota nessa cadeira aí para ontem, porque é o desejo de todo mundo, né? Se destacar, ter proeminência, ter relevância, cabeça no carro, estar por cima, não por baixo, né? Liderar, não ser liderado, governar, não ser governado. Quando a gente olha para a Escritura, a coisa não é bem assim. Mas Jesus vai embora. Por quê? Porque Jesus não quer se submeter a ser o rei, o líder, o chefe de Estado que esse povo está procurando. E qual é o líder que esse povo está procurando, irmão? Você precisa olhar o contexto explica. O líder que esse povo está procurando é o líder que multiplica pão e peixe. O líder que esse povo está procurando é o líder que enche a barriga das pessoas, que resolve as nossas carências e nossas necessidades físicas e imediatas. E aí quando a gente pensa nisso, você há de convir comigo que existem no nosso meio irmãos que querem o mesmo rei, que querem o mesmo Cristo. Quando são abençoados por uma multiplicação de pão e peixe, quando são abençoados por uma porta de emprego se abre, quando são abençoados por uma doença que é curada, ou ouvem testemunhos de pessoas que passaram por essas experiências que são válidas e são uma bênção para a glória de Deus, né? Não, é esse que eu quero, é esse aí que eu quero. E por que Jesus se retira? Porque ele não é esse. Você vai para casa depois, lê João 6, para mim é um dos textos mais elucidativos com relação à vida cristã que se possa ter na Bíblia. Porque depois daqui, Jesus se retira, vai para o outro lado, vai para Cafarnaum, chega no outro dia, essas pessoas vão procurar Jesus. Cadê ele? Cadê aquele que dá pão? Cadê aquele que dá peixe? Cadê aquele que enche minha barriga? Cadê aquele que faz o que me convém? Cadê aquele que me abençoa nas minhas necessidades imediatas? Não acham Jesus, vão para o outro lado, entram no barco, chegam em Cafarnaum. Quando encontram Jesus, não entra. Você estava aonde? Está te procurando? E Jesus assim, de pé na porta, sem desenvolvo, né? O pessoal fala que eu sou duro, né? Você tinha que conversar com Jesus. Vocês viram o que é duro. De pé na porta, Jesus diz assim, ó: vocês não estão atrás de mim porque entenderam quem eu sou. Está lá no versículo 25. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão. Vocês estão atrás de pão de novo. Ele chama todo mundo de interesseiro na classe, não é? E ele diz assim, ó: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, em outras palavras está dizendo, se você não se identificar com o sacrifício que eu vou fazer, você não tem parte comigo. Tu conhece o texto, todo mundo foi embora, só ficou discípulo. Então, para que a gente discorra o que está diante de nós aqui, a gente precisava vir aqui, porque esse é o motivo. Jesus não se rebaixa, irmão. Jesus não vai ser um rei idealizado dos homens. Se nós nos rebaixamos comendo palha, ouvindo púlpitos que falam sobre coisas perecíveis, o problema é nosso. Mas Jesus nunca vai ser rei que enche barriga. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer
terá fome. Ele não vai aceitar ser o Cristo que você quer que ele seja. Ele nunca vai ser o rei que nós queremos que ele seja. E qual é o rei que nós queremos? Um de direita, ou um de esquerda, ou um do centrão. São os reis que nós queremos. Uns gostam dos reis que falam sobre dividir tudo com todo mundo, mesmo com quem não produz nada. Outros preferem os reis que falam que tem que produzir para ter, até a custo da escravidão do outro. Está vendo? Tem pecado em tudo, tem na direita, tem na esquerda, tem aqui, tem ali. E quem é ele? Ele é o pão vivo, que desceu do céu. E quem prova do sangue, quem prova da carne, quem é cheio do Espírito dele, quem é regenerado, quem nasce de novo, quem abraça a obra da cruz, quem olha para ele e vê nele os seus pecados castigados, como diz o hino da harpa, se dobra de joelho e diz: eu não preciso de mais nada, já encontrei tudo, o Salvador da minha vida. Então Jesus é esse aqui, que não se sujeita. Eu não vou ser para vocês o rei que vocês querem. Eu sou o que sou e ponto final. E é por isso que ele vai embora. E quando ele vai embora, ele coloca os discípulos no barco. Diz o versículo 22, logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, Betsaida e Cafarnaum. Enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então Jesus foge da presença das pessoas que queriam fazer dele rei, que queriam fazer dele um governante político único e exclusivamente. Dado aqui, ó, vai cair aqui. Único e exclusivamente. E ele, depois de despedir as multidões e mandar os discípulos para o outro lado, ele vai para o monte orar. E há quem creia, irmão, que é um momento de preparação para aquilo que haveria de vir. Tem um negócio vindo depois disso aqui. Eu vou falar sobre a ideia de oração aqui no texto, mas se você olhar lá no capítulo 15, no versículo 21 em especial, você vai ver que Jesus vai entrar numa esfera que ele ainda não tinha entrado, né? Ele vai falar com os gentios a partir daquele momento, vai começar a trabalhar na esfera fora do povo de Israel, e Jesus sente a necessidade de ir se preparar para isso, para encarar um novo desafio no seu ministério, para chegar diante de um povo diferente e pregar para esse povo, a fim de que o evangelho na boca dele seja aplicado pelo Espírito. E isso nos ensina um monte de coisa. Um monte de coisa. Primeira coisa que eu queria falar sobre oração aqui é que Jesus, na sua vida terrena, estava nos ensinando a ser humano segundo a vontade de Deus. Amém? Humanos segundo a vontade de Deus. E a pergunta que não cala é: se o humano perfeito, a referência de todos nós, orava e se preparava para viver a vida que Deus havia determinado para ele, por que a gente não faz isso? Por que a gente vai assim empurrando a moda? Para a igreja então, no dia eu chego lá, apareço, um dia eu vou lá e prego, um dia eu vou lá e canto, um dia eu vou lá e ensino. Por que é assim com a gente? E aí tem um desdobramento natural disso aqui. Irmão, eu nunca vi uma ação que comunique a nossa soberba e a nossa arrogância de maneira tão clara quanto a falta de oração. Se o Cristo de Deus está no monte se preparando, orando, suplicando ao Pai, me ajuda na missão, como que a gente consegue fazer as coisas sem orar? Sem se preparar. Um dia eu estava conversando com alguém falando sobre o aspecto litúrgico do comportamento pastoral. Eu não orava para pregar, né, aqui, diante de vocês. Por quê? Porque já vem de uma preparação. Só que o comportamento litúrgico do pastor é muito importante e tudo que eu faço eu acabo ensinando a vocês. O que eu fiz? Para eu nunca mais esquecer de orar no momento que fosse ministrar aqui, coloquei uma fitinha azul aqui. Eu não lembro o que eu pedi, meu Deus. Foi alguém que foi, tu não? Não lembro. Alguém estava aqui com aquelas coisinhas assim que marca a página, né? Irmão, pessoalmente falando, eu não vim para o culto sem oração.
Falou, Senhor, tem misericórdia, a palavra é maior do que eu. Fui convidado para pregar sobre gestão de tempo, lá na congregação na Caixa Novo, né? Aí liguei para o pastor Hilton, falei, só acha pertinente eu pregar? Porque a pior coisa da minha vida é gestão de tempo. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, o que a gente prega é maior do que nós. Seja humilde, aprende com o que vai pregar e segue a vida, vai lá pregar. Falei, amém. Né? E perceba, eu olhei para o tema e falei, pô, eu não sou digno não. Mas quando eu olho para a Bíblia toda, eu sou digno de falar o que aqui? O que aqui não é maior do que eu, mais poderoso do que eu, mais sublime, mais excelente do que eu, para eu chegar aqui e jogar em cima de vocês como se fosse um discurso pré-moldado? Então, quando a gente não depende de Deus e é o que Jesus, o ser humano referencial, está fazendo, nós estamos dizendo para Deus, nós não precisamos de você. Eu consigo tocar meu casamento sem você. É quando você não ora pelo casamento, é isso que você está dizendo. Eu consigo educar meus filhos sem oração. É o que você está dizendo, pode deixar que aqui eu domino. Né? Um dia eu estava orando para o Senhor me ajuda a controlar meu dinheiro. E é uma loucura, irmão, porque você acha que Deus se importa com a sua gestão financeira, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que se importa, sabe por quê? Porque dependendo da gestão financeira, você vai desonrar o nome dele? Ou você acha que o nome sujo na praça assim, né? Não desonra a Deus? O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus é esse indivíduo aqui que quando ele precisa, ele vai aos pés do Pai e diz, me ajuda. E oração nada mais é do que colocar a vida diante de Deus em dependência, dizendo a Ele no gestual e nas palavras, eu careço de que o Senhor me ajude. Eu careço de que o Senhor me abençoe, eu careço de que o Senhor vá comigo, e é uma soberba da nossa parte, é uma tristeza, irmão, saber que a reunião de oração da igreja é a mais vazia que tem. Eu tinha me proposto a estar em todo pequeno grupo, em toda reunião de oração, há mais ou menos uns 20 dias atrás. Comecei com a Ilana e ela falou, não, já está tranquilo. Já dá para ir, né? Irmão, uma criança de 40 dias não tem nada tranquilo. E a gente descobriu isso depois. Ali, 6:30 da tarde, mais ou menos ali, 6:30, 6, a Ilana dá um mamazinho para ele dorme. Mas geralmente, ela não dormiu na madrugada e alguém tem que ficar com ele no colo, que agora que ele está conseguindo dormir no bercinho. Mas ele tem que alguém ficar com ele aqui, e eu estava fazendo esse papel. Pegava ele no colo e ficava ali de 6 a 11 da noite. Né? Rafa, você até me ofertaram ajuda, né? Vocês vão em casa amanhã. Não, eu vou trabalhar presencial no nome de Jesus. Me ofertaram ajuda, eu falei, cara, não tem muita coisa para fazer. O que está pegando hoje é que eu tenho que ficar com ele no colo enquanto a Ilana dorme. Né? Aí ficava ali. Aí chegava sexta-feira, eu estava lá. E a reunião aqui. E eu queria estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu desejo estar aqui. Para mim é um prazer enorme estar entre os irmãos orando. E sou impossibilitado por uma causa legítima. Não é, gente? Não posso por um motivo parecido. Como é que eu vou te condenar? Tem como te condenar. Mas agora você deixa de vir na reunião de oração da igreja. Para orar como a igreja. Para que Deus assista à igreja. Para não fazer nada ou algo de valor inferior. Você se enquadra nesse contexto de gente soberba, de gente orgulhosa, gente vaidosa que acha que essa igreja vai romper sozinha, no peito, na raça, na força do braço. Irmão, eu tenho certeza absoluta que se Deus não tivesse intercedido, essa igreja tinha acabado fazia tempo. Toda hora eu vejo a mão de Deus aqui, vejo a mão de Deus lá, vejo aqui acolá e tal. E a oração move a mão de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Move a mão de Deus a soberania, a vontade, o desejo, o querer dele. Mas o que a oração faz? A oração mostra que a gente depende dele. É mais sobre nós do que sobre ele. A oração mostra que nós entendemos que o Senhor é quem faz todas as coisas do nosso meio. Aí quando a gente olha para a Escritura, o próprio Deus determinou agir pela oração. Deus age pela oração sim, mas não pela oração. Não por causa da oração, mas porque Ele determinou dessa forma, e a soberania é a vontade dEle, e o nosso papel dentro disso tudo não é esperar o fato de Deus ser soberano e agir, é orar.
é suplicar, é o que Jesus está fazendo, vai na frente, vai quebrando as correntes, vai abrindo os caminhos, tirando os espinhos, né? Jesus é esse homem perfeito que ensina para mim e para você que se nós não dependermos do Pai, não tem como fazer nada. Você precisa depender de Deus para cuidar da sua vida. Se você não estiver aos pés do Senhor, você está ao léu. Não está ao léu porque salvo está na mão de Deus, mas é uma loucura que você vá vivendo a vida sem isso aqui. Outra coisa que eu queria considerar no texto é que ele vai para o monte, né? Vai lá para o monte. E aí geralmente o pessoal usa esse tipo de texto aqui vai dizer que o monte tem um negócio especial, né? É ou não? Por exemplo. O que Jesus fala em Mateus, capítulo 6, sobre oração? Ele diz, quando vocês forem orar, vocês vão para onde? Quem não tem quarto, vai para onde? Porque tem gente que não tem quarto. É ou não? Tem gente que não tem casa, tem gente que mora na rua. Tem gente que não tem quarto para entrar. O que ele está falando é sobre esse momento exclusivo de intimidade com o Criador. Sem mostrar para ninguém, sem que ninguém fique sabendo. Eu acho muito legal que as pessoas vão para o monte e fazem live enquanto oram. Nunca viu nenhuma live de oração no monte? É muito maneiro. Porque às vezes eu, assim, cansado ali orando, Senhor, abençoa meus pecados. Senhor, fecha as portas, quando tu vai ver, é só o sono mesmo. Fico pensando como é que essas pessoas conseguem se concentrar em orar direito, em ter um momento com Deus de intimidade e fazer a filmagem ao mesmo tempo. Eu não sei. Na verdade, eu para cozinhar eu tenho que fazer primeiro o arroz. Esse dia eu vou fazer o macarrão, né? Foi o macarrão. Aí, cozinhei o macarrão. Aí a Lana falou assim, por que tu já não está, né, na carne moída? Eu, calma. Calma, eu estou no horário. O cara consegue filmar e orar? Faz sentido nenhum. E é isso que o texto está reprovando. Quando Jesus diz, entra no quarto, ele está reprovando a hipocrisia dos fariseus, que gostavam de orar diante das pessoas em público, como se aquilo comunicasse algum tipo de virtude, de piedade, de espiritualidade. E a oração nada mais é do que essa possibilidade nos dada pelo próprio Deus, nós estarmos diante dele dizendo, socorra-nos, crescendo em intimidade, suplicando o socorro dele. Um amigo meu usa a expressão batendo na porta do céu, e é isso mesmo, batendo na porta da casa do nosso Pai, dizendo, nós estamos precisando de sua ajuda, venha ao nosso encontro, nos abençoe. Então o monte não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural no monte. Quase fui no monte esses dias, né? Por quê? Porque eu gosto de subir o morro, boto um tênis, joelho na pedra e oro lá, né? Já dormi no monte, né, Alex? A gente foi no monte ali, irmão, pensando numa neblina. Quando a gente levantou na pedra assim, no outro dia de manhã, irmão, não dava para enxergar daqui na câmera. Na neblina, né? A gente teve que esperar a neblina passar. Frio, todo mundo molhado de neblina. Acho que Deus recebeu ou não? Não, com certeza recebemos. Receberia num quartinho também, quentinho, bonitinho, sem exposição ao frio e sereno. O que está em voga aqui? O que é central na coisa? A dependência do Pai. Necessidade de ir a Ele dizendo, socorra-nos, abençoa-nos, nós precisamos de Ti. Nós possamos, no último momento do versículo diz assim, ao cair da tarde, lá estava Ele só. Também não foi aquela oração de tipo assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, perdoa meus pecados, e levantou, não, ele ficou lá, perseverante, em oração. O texto diz que caindo à tarde ele estava lá. Que horas que ele chega para socorrer os discípulos andando sobre o mar? Já é de madrugada, já é 3 da manhã. Jesus ficou esse tempo todo, da tarde até a madrugada, diante do Pai dele, suplicando, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, vai na frente, abençoa aquilo que eu vou fazer lá junto aos gentios, prospera a sua palavra. Esse era o Cristo de Deus, orando como homem, implorando o socorro do seu Pai. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu quero parar aqui, rapidinho, para dizer para você que não tem nada demais nesse texto.
não tem nada demais nesse texto. O que o texto está dizendo para nós? Que o barco estava no mar da Galileia, velejando, e tinha uma tempestade ali de ventos, e os ventos, né, sacudindo o mar, as ondas açoitavam. Não tem nada demais aqui, isso era extremamente comum. Quem aqui não fica duro já no terceiro dia do mês? Exceto dia 1º, dia 4 já não tem nada. Normal. Por que, Wesley? Uns por desordem, outros porque ganham um pouco mesmo. Tem que dar conta de tudo, dinheiro é curto. Meu Deus do céu, o mar estava bravinho porque meu salário já acabou. Pode ser que seja normal, quem ganha pouco, rapidinho perde o que tem, ou, né, gasta o que tem. O mar está bravinho porque eu estou com o nariz entupido. Num tempo desse aí, o que é mais normal do que ficar com coriza? Teve uma semana dessa aí que no início da semana eu estava resfriado, me mediquei, fiquei bom. No final da semana eu estava resfriado de novo. Imunidade baixa, normal. Minha avó dizia, doença não dá em poste, dá em gente. Ué, gente, estou brigado com fulano, também é normal, porque você é pecador, fulano é pecador. É assim, as relações foram comprometidas na queda. Mas o grande problema de pegar um texto desse aqui e aplicar sobre os problemas da vida é que as pessoas pegam todo tipo de texto como esse aqui e levam para ele um peso de anormalidade. Você precisa entender, essa vida é dura, passageira e incerta, ela é assim. Tem desemprego num país como o nosso. Tem peleja, tem luta, tem batalha normal da vida, debaixo do sol, irmão, é isso aí. E as pessoas ficam nessa de, meu Deus, o vento está soprando. Não é que não sopre, mas é normal soprar. Tempestade é normal. A vida ser sacudida pelos problemas é normal. Infelizmente é normal nós termos que passar por essas anomalias que nos cercam na criação. Então, eu estou dizendo isso para você só para que nós não tenhamos os olhos fitos nesse versículo, que geralmente é tema de campanha. Geralmente o tema de campanha é: o barco vai afundar, mas Jesus vai chegar. Esse aí vai ter agora, não é? O barco está balançando pelo vento e tal. Tema de campanha, mas balança mesmo, cara. É difícil ter filho mesmo. Eu que, meu Deus do céu, estava começando a cair, eu falei, caraca, maluco, tem misericórdia. Aí vai ver na internet o que é, né? Meu Deus, salto de desenvolvimento, meu Deus, hormônio de não sei o que, tal. Aí tu olha para ele e fala, o que foi? Ele não responde. Difícil, complicado, as pessoas perguntam como é que está. Irmão, Deus está sendo glorificado, está servindo, está amando, está cuidando. Aí quando a gente fica assim no limite, ele dá uma risadinha, aí tu fica, caraca, meu Deus. Aí tu corre, pega o celular para bater foto, assim, é assim. Fralda, meu Deus. Ontem fui dar banho nele, né? Nem tá cabendo mais aqui embaixo do meu braço. Antigamente cabia, botava ele assim, aí apertava aqui um pouquinho, nem tá cabendo mais. Aí joguei ele dentro da banheira, né? Na água fria, ele fica ali, meu Deus do céu. Normal. Ontem estava ali conversando com as irmãs, né? O pessoal dos novos membros ali, né? Ontem deu mais ou menos umas 8h30 da noite, 9 horas. Eu estava chorando, literalmente assim, de ira da vida. Irado. Trabalho, igreja, família, escola, tudo uma confusão. O notebook no colo, fazendo a prova do seminário, olhando, eu lia e não lia. Minha cabeça não funcionava. Um tilt, uma loucura, que foi me dando ira. Ira, e a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos. Sabe o que eu fiz? Larguei tudo, subi para o quarto, ajoelhei e comecei a chorar. E aí eu comecei a pedir a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa. Os pecados são meus, eu que não tenho paciência, eu que sou limitado, eu que sou fraco. Comecei a me arrepender dos meus pecados. Depois fui passar a mão na cara e fui lá fazer a prova. Eu estou aqui. A vida é isso, irmão. A vida é isso aqui, ó. Barco que do nada. Às vezes você vai no Outback, às vezes o barco você tem que passar por isso. Então a gente
fica potencializando essas coisas e te infantiliza. Você não consegue mais passar pelos momentos em que seu barco é sacudido, sabendo que faz parte da vida. E aí toda vez que o barco balançar, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Aí chega no dia 3, já está duro, o barco está balançando, né? Mas dia 1º chega. Aí pensa que está rico também, quer sair gastando, né? É assim, a vida é isso. Agora, o que é anormal está no versículo seguinte. Isso aqui é anormal. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Isso aqui é diferente. Isso aqui é anormal. E é aqui que os nossos olhos precisam estar. Porque aquilo que estava sacudindo o barco dos discípulos, aquilo que era um problema momentâneo e imediato para os discípulos, para Jesus não era nada. Ele vem andando sobre o mar e ele está mostrando uma coisa aqui para nós. Ele está dizendo assim, ó, aquilo que afeta vocês, para mim, é nada. É nada. Jesus não tem problema com doença. Jesus não tem problema com desemprego. Jesus não tem problema com falta das coisas. Não tem problema com nada. Ele simplesmente está sobre todas essas coisas. E onde que está a parte boa disso tudo? É o Jesus que você serve. O Cristo que você recebeu como Salvador da sua vida, vivendo aqui agora, é o Cristo que anda sobre o mar, que está por cima de todas essas coisas, que não é afetado por nenhum tipo de problema, irmão. Entenda uma coisa que eu vou lhe dizer. Parece umas frases de efeito assim, eu tento correr delas, mas é a maior verdade do mundo. Ainda que tudo pareça estar descontrolado aqui, o trono de Deus continua inabalável. Se você confia nisso, se você olha para esse Cristo andando sobre as águas e entende o que está acontecendo, você tem paz, você tem tranquilidade. Aquilo que me afetava não afeta o meu Senhor, aquilo que me prejudica não prejudica o meu Senhor. Alguém disse, eu não gosto disso, mas é a maior verdade, o céu não está em crise, não fica em crise. Jesus é soberano, é rei sobre todas as coisas, e aqui, mais uma vez, ele está dando uma amostra que ele é Deus, ele anda sobre as águas, dizendo assim, quem criou foi eu, e agora eu vou tornar sólida, para mostrar que quem manda aqui sou eu. Ele viola as leis que ele mesmo estabeleceu na natureza. Irmão, se o Cristo que você se... Meu Deus, o maior milagre na vida de um cristão é a regeneração. Mais do que a criação, o poder que Deus usou na regeneração é superior. A ação do Espírito de Deus, trazendo o homem morto espiritualmente à vida, salvando o pecador, aquele poder é algo extraordinário. Mais do que isso. Mas vamos pensar aqui superficialmente, já que é difícil lá para cima, vamos ficar aqui para baixo. Irmão, se Cristo aparece hoje, diante de você, andando sobre as águas, qual seria a outra coisa que ele não poderia fazer em função de sua vida? Me responde. Agora, para a gente andar, lá do versículo 26 ao versículo 30, existe uma reação aqui por parte dos discípulos, que é a reação que a maioria de nós temos. Eu quero chamar esse bloco aqui de bloco do medo. A palavra medo aparece 3 vezes e a palavra pavor ou apavorado aparece uma no texto. Torno a dizer, se em meio às dificuldades da vida, Jesus aparecesse andando sobre as águas, violando a lei da natureza e mostrando que Ele é poderoso, superior até mesmo às leis da natureza, qual seria a sua reação em função disso? Olha dos discípulos, versículo 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Apavorados. Ao invés de olhar e tentar entender o que está acontecendo, sobretudo por estarem caminhando muito tempo com Jesus, eles, diz o texto aqui, eles pensaram que é um fantasma, né? E tomaram de medo e gritaram. Mas cara, eles já estavam tanto tempo com Jesus, andando tanto tempo do lado dele, sabe? Eu particularmente, né, antigamente, quando a irmã trabalhava presencial, às vezes eu ia encontrar ela na esquina, ali embaixo ali, né?
E eu vi ele andando de longe, remando, né? Eu falo, aquela remada lá eu conheço. Vinha assim, né? De longe eu sabia quem era. De longe. Mas como que alguém está andando todo dia com Jesus, o tempo todo com Jesus, vendo Jesus então multiplicar peixe, vendo Jesus curar leproso, vendo Jesus parar vento, vendo Jesus acalmar a tempestade? Como que alguém que está todo dia ao lado de Jesus olha e toma um susto por não compreender que é Ele que está vindo em sua direção? Mas por que isso aqui? Qual é a razão disso aqui? É que por mais que muitas pessoas andem ao lado de Jesus, elas ainda não entenderam quem Ele é. Ele está se revelando no versículo 25 como Deus supremo, maior do que toda a criação. E a única coisa que está na cabeça dos discípulos é: meu Deus, socorra-nos, porque aqui já está ruim, estamos remando, vento soprando, uma loucura aqui. Ainda tem uma aparição, um fantasma vindo na nossa direção, em momento algum cogitar o seu Cristo. Sabe, eu particularmente, eu tenho minha pergunta, né? Tenho minha peleja. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus está em todas elas. Irmão, se eu não acreditar nisso, eu tenho que hoje abandonar a fé cristã. Hoje. Já fui salvo, Deus já me deu emprego, já me deu família, já me deu filho, já me deu um monte de coisa. Fiz um monte de coisa na vida que eu nunca imaginei fazer. Além da salvação, eu fico olhando para a minha vida e falo assim: eu tenho certeza que isso aqui é a graça de Deus. Eu não tinha capacidade nenhuma de conquistar nada disso aqui, de viver nada disso aqui. Não tenho. Amigos preciosíssimos, pessoas que me amam, né? Fizeram uma festa do Naruto para mim, abençoada. Eu não mereço vocês, a igreja que eu tenho. Eu sou ruim o suficiente a ponto de ter que ficar sozinho, mas Deus é tão bom que me deu vocês. Então assim, eu já vi muito da parte de Deus para duvidar dele nos momentos de crise. E é o que está acontecendo aqui. Eles preferiram acreditar que é um fantasma do que acreditar que era mais uma das tantas obras sobrenaturais, de que apesar de ser um fantasma, um possível fantasma, Cristo não os desampararia, e é assim que muitos de nós procedem. No momento de lembrar, Ele nunca nos deixou, já vimos Ele fazer muita coisa, já abençoou muito a nossa vida, a gente prefere duvidar, gritar, ter medo, apavorados, com medo. Segue o texto para a gente, por favor, até o 30. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Olha aqui, isso aqui é lindo. A tradução em português está escrito lá: sou eu. Amém? Mas o texto grego está escrito lá: ego emi, eu sou. Está assim no texto grego. E quem é que se identifica na escritura como eu sou? Quando Jesus grita para eles: fiquem tranquilos, eu sou. É como se Jesus estivesse dizendo a eles: fiquem calmos, o Deus a quem vocês servem está diante de vocês. E isso é maravilhoso, irmão, porque Jesus ele tem essa sensibilidade de deixar logo claro para os discípulos quem Ele é, o Deus que eles servem, o Cristo que os salvou. Eu sou, para que eles não tenham dúvida de quem está diante deles é o próprio Deus. Que o Senhor faça isso na sua vida, irmão. Eu sei que nos momentos difíceis é difícil você perceber quem está diante de você, mas que você ouça esse brado por esses dias. Que através das circunstâncias e das questões que te cercam, Deus possa dizer: calma, quem está aqui sou eu, quem está fazendo sou eu, quem está com a mão nisso sou eu. Não, você é crente, você não está largado, você é filho de Deus, você não está jogado no universo. E Deus vai se revelar para você como Cristo se revelou aquele dia para os discípulos. Se prepara para ouvir: eu sou da boca de Deus em meio às dificuldades da vida. E aí tem um abusado lá dentro do barco, né? Que diz assim: se é o Senhor mesmo, antes que eu vá até ele, então. Por que eu digo que ele é um abusado? Porque tem duas possibilidades nesse texto. Alguém chama Pedro de homem de fé. Não, Pedro foi ousado e experimentou o que ninguém experimentou, né? Outros dizem assim: Pedro foi abusado. Abusado, colocou à prova a identificação do seu Cristo. Eu fico com essa segunda classe aqui. Porque é o texto que diz, né? 29. Jesus disse: venha. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. 31.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de quê? Então era o homenzão da fé mesmo? Não era nada, irmão. Se fosse mesmo valente, destemido, ousado, crente no Senhor, ia em pé até o final. Mas não era isso tudo não. E o texto deixa claro para nós que mais uma vez, mais uma oportunidade, a gente falha diante do nosso Cristo, mas Ele está lá. Vamos voltar um pouquinho, tem outras aplicações aqui, mas eu queria te explicar o porquê que a gente não pode olhar para esse Pedro como um herói. Tem gente que faz desse Pedro um herói. O que a Escritura vem fazendo é colocando os homens falhos em paralelo ao Deus que não é falho. O que o texto bíblico, se você lê isso aqui que a gente está vendo, você vai ver que o texto coloca os discípulos com medo e Jesus se revelando. Pedro desafiando Cristo, afundando e Cristo o salvando. Lá no final, essa ideia de Cristo se revelar como Deus na vida dos seus discípulos vai chegar no seu ápice. Mas a construção do texto é essa. É os discípulos estando num lugar de provação, de dificuldade, de limitação, Jesus vindo até eles e deixando claro que Ele é Deus e os discípulos não. De que Ele pode andar sobre as águas e o discípulo só se tiver fé nele. E que o Espírito de Deus aplique-se no seu coração. Sem Ele você não é nada. Mas se sua fé for sólida e verdadeira em quem Ele é, naquilo que Ele pode, naquilo que Ele faz, até sobre as águas você andará. Torno a dizer, não estou fazendo apologia aqui a milagres que estão desse nível baixo da vida aqui agora. Tem coisas muito maiores do que isso, sobretudo a salvação. Mas Deus é poderoso para te dar amostras, irmãos. Para me dar amostras que pela fé nele, confiando nele, depositando a nossa vida nele, como Pedro andou, a gente pode andar também, e dependendo da nossa fé na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, quem Cristo é, naquilo que Ele pode, a gente vai uma distância boa, ou nem tanto assim, mas o que importa é que quando a gente falhar, Ele vai estar lá. Vamos voltar para o versículo 29, para a gente fazer uma aplicação aqui também, 29 e 30. Olha lá, ó. Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Agora no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. É por isso que eu disse, irmão, que o versículo 24 não é tão importante assim. O 25 é. Porque enquanto ele tinha fé em Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele obedeceu a ordem de Jesus, venha olhando só para Jesus, ele estava lá de pé. E é isso que o texto pressupõe para nós. Quando você olha para o versículo 25 e você vê Jesus sobre as águas e os seus olhos ficam fitos ali, vai dar tudo certo. É só lembrar do Cristo da cruz, é só lembrar do Cristo que te salvou, do Cristo que te abençoou. Se você tem um testemunho de cura, lembra disso. Lembra de quantas furadas Ele já tirou. Fica com o olho ali. É aí que você tem que fitar. É no Cristo sobre as águas, no Cristo em pé diante de você, fazendo da água um concreto duro. É nisso que você tem que reparar. Mas quando a gente tira o foco do versículo 25 e põe no 24, o vento soprando, o barco apanhando, aquela loucura toda do versículo 24, aí dá problema. Diz o texto lá que reparando no vento, no mar, teve medo. E esse é o problema dos crentes contemporâneos. Onde os seus olhos estão? É por isso que eu vou pregar aqui até a morte sobre a grandeza de Cristo, sobre quem Cristo é, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas que Ele faz e sobre o maravilhoso que Ele é. Porque quando você olha para Cristo, nada te abala. Mas nós vivemos no tempo em que os homens estão olhando para as circunstâncias da sua vida. De repente sua cabeça está aqui nesse culto, num boleto. E aí torna a dizer, às vezes seu boleto é só culpa sua. Mas se não for culpa sua, Deus é poderoso para dar providência. Por que você não fica com a cabeça no culto? De repente você está aqui pensando: ai meu Deus, estou doente, de repente vou morrer dessa doença. Por que você não lembra da ressurreição? Não lembra do domingo de manhã em que Ele venceu a morte
garantindo ressurreição para mim e para você. Onde estão os seus olhos, irmãos? Olha os olhos de Pedro, fitos no vento e na fúria do mar. E todas as vezes que assim for, nós vamos viver uma vida medíocre, uma vida de medo, uma vida de insegurança. Você precisa tirar os olhos da terra e voltar a olhar para o céu. É por isso que quando Jesus vai multiplicar pão e peixe, ele diz para os discípulos: dá comida para esse povo, pô. Eles não precisam sair daqui. Aí Pedro olha para o pão e peixe e diz assim: só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz: dá para cá, olha para o céu e diz: Pai, graças eu te dou. Começa a multiplicar e Deus faz um milagre poderoso, porque Jesus, como homem, está nos ensinando: volta a olhar para Deus. Então o texto diz isso para a gente quando Pedro tira os olhos de Jesus, quando Pedro não olha para o Deus soberano que está. Irmão, eu com certeza falharia igual, mas pela lógica é uma loucura. Você vê um homem em pé sobre as águas diante de você e prestar atenção em outra coisa. É ou não? Não, se tivesse alguém aqui fantasiado de palhaço aqui. Você já não está olhando para mim ou para o palhaço? Não fala a verdade. E por que disso? Porque é comum eu estar assim do jeito que eu estou. Mas é comum ter um palhaço por cima? O que eu falei? Não é comum ter problema na vida? Não é comum o barco balançar de vez em quando? É ou não? Mas é comum tu ver alguém em pé sobre as águas? Isso é o nosso problema. E a gente precisa para ontem tirar os olhos dessa terra, gente. Tirar os olhos das tempestades, tirar os olhos das coisas dessa vida. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar. Vá ao médico, vamos orar, vamos pedir a Deus para fazer um milagre, vamos pedir a Deus para te curar. Tiver um problema lá, se Deus não mandar uma providência financeira, vem aqui que a gente vai tentar resolver o seu problema. Isso a gente vai dando um jeito, mas olha para o Cristo, confia no Cristo, deposita a vida no Cristo, que você possa, em nome de Jesus, esperar no Cristo. É isso que Deus espera dos seus filhos maduros. O diabo disse para Jesus: transforma essas pedras em pães. Jesus diz: não só de pão viverá o homem, eu vou confiar no que meu Pai falou. Confia nele. E Pedro tira os olhos de Jesus, o Deus encarnado diante dele. Mas Deus é tão bom, Cristo é tão misericordioso, tão maravilhoso, que quando Pedro começa a afundar, ele faz algo que nós devemos fazer também. Eu não estou dizendo aqui que nunca fraquejaremos como Pedro. Eu fraquejo direto. Toda semana eu vou fraquejar. Às vezes 2 vezes no dia. Mas e daí? Isso é o que eu sou. Fraco. Isso é o que você é. Fraca. Qual a solução para isso? Salmo 69, versículo 1 ao 3. Parece que o salmista, de maneira profética, está vendo o que Pedro vai passar nesse dia aqui. Olha o que o texto diz. Salmo 69, verso 1 ao 3. Olha lá. Vê se não parece a experiência de Pedro. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal, que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, e a minha garganta secou. Os meus olhos esmurecem de tanto esperar por meu Deus. Estou cansado de clamar. O que Pedro faz no texto aqui? Grita: salva-me, Senhor. E é aqui que Deus quer levar você e eu. Porque nessa nossa presunção e soberba, a gente quer andar sobre as águas. Nessa nossa presunção e soberba, a gente quer dar conta da nossa própria vida. Mas é o que Deus está fazendo conosco, nos abatendo, nos permitindo passar por essas experiências, a fim de que você só possa fazer uma coisa: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. É assim que se aprende a orar. Na prova, na luta, dentro de casa, olhando para o teto, pensando que o teto vai responder. Teto não fala, irmão. Parede não fala. Às vezes amigo não fala, às vezes pastor não fala, às vezes vai nem em casa, né? Chega lá, eu falo de tudo, menos do que tu queria ouvir. Mas também tu não falou o que queria ouvir. Fica ali conversando, batendo papo, tu pensando: Deus, usa o pastor, usa o irmão, fala comigo, e ninguém fala nada. Até que você olha para o céu e fala assim: Senhor, salva-me. A história da humanidade está aqui no texto, os homens perdidos afundando.
E Deus esperando que eles gritem: salve, socorra, acuda-me. Suplicar, orar, clamar, gritar a Deus é dizer: eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Vem me socorrer. E o versículo 31 diz que prontamente, irmão, que o Senhor te socorra prontamente essa manhã. Que essa semana você me convide para um lanche para mim, para me contar o testemunho, dizendo: o Senhor me socorreu, Wesley. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ainda ouve os desesperados, os desamparados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão afundando. Que você possa, como Pedro, então abrir a boca e confiar no Deus que está sobre as águas. Você está afundando, mas Ele continua de pé sobre as águas, dominando sobre todas as coisas. Confia nele, confia nele. Homem de pequena fé, porque você duvidou. Versículo 32 e 33 para a gente encerrar. Irmão, você está acompanhando a exposição do capítulo do Evangelho segundo Mateus. Nós temos pregado aqui o tempo todo falando a mesma coisa. Wesley, por que Jesus fez o que fez? Qual é a intenção de Deus com o ministério de Jesus? Está aí no texto. Subindo ambos no barco, o vento cessou. Não, que loucura! Jesus não precisou nem falar com o vento, nem deu ordem. Em Marcos 4,35 ele subiu, acabou, provação cessou na hora. Levanta quem estava caindo, acaba com o vento e acabou com tudo. Esse é o seu Deus. Irmãos, já passei por situação, eu jurava, essa semana eu vou preso, na semana, né? Mas chegava na segunda-feira, estava tudo bem. Eu nem sabia como foi, mas estava lá, tudo normal, tudo colocado no seu devido lugar. E aí eu olhava para o céu e falava assim: louvado seja Deus. Deus tem medo de fazer coisas para deixar claro, irmão, claríssimo, que a hora que Ele quiser Ele resolve. E se não resolver, porque Ele ainda está fazendo com que nós aprendamos que nós vamos afundar, mas Ele está lá para nos socorrer. Versículo 33, olha o que Ele diz: e os que estavam no barco adoraram, dizendo o que, irmão? Verdadeiramente, sabe o que esse texto diz para a gente? Que até aquele momento ainda tinha dúvida entre os discípulos. Wesley, estão andando com ele um tempão, pô. O bicho não afundou, não, no versículo anterior. Está cheio de gente aqui que vai afundar ainda nessa caminhada. Eu devo afundar um montão de vezes ainda. Sem dúvida. Vou afundando, vai pedindo, vou afundando, vou pedindo, vou afundando, vou pedindo, vou afundando, vou pedindo, e Ele vai se revelando cada vez mais claramente para mim. É no momento de socorro que Deus se torna mais claro para mim e para você, e aí a gente sabe que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e é aqui que a gente precisa chegar. Faz uma pergunta, você vai responder. Se Deus tiver que sacudir toda a sua vida, toda ela, só para que você saiba disso aqui, vale a pena ou não vale? Se Deus acabar com os seus sonhos, os seus projetos, como aquele barco sai andando na tua vida, aquele barco estava sendo açoitado. Isso é lindo, irmão. O barco estava sendo açoitado, mas Jesus não. Jesus estava de pé. A água não fazia mal nenhum ele. E ele estava ali, perto dos discípulos, o barco apanhando. Para que, Wesley? Para isso aqui. Para isso aqui. Quem você pensa que Jesus é, irmão? Meu irmão, quem você pensa que Jesus é? Se você ainda acha que Jesus é um milagreiro, fica tranquilo. Tem uns 3 barcos aí na tua vida que Ele vai bater, vai sacudir, e você vai ver que Ele não é servo de ninguém. Jesus não está aqui, irmão, para ficar fazendo vontade e capricho de gente, não. Jesus está aqui para mostrar o Deus que habitava em luz inacessível. O Deus que habitava em luz inacessível, os homens não viram e não podiam ver, saiu e se mostra no Cristo de Deus. Filipe, capítulo 14 de João, Filipe diz: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus diz: eu estou com vocês esse tempo todo, vocês ainda não conhecem o Pai. A Bíblia mostra para nós que os discípulos foram, irmão,
caminhando ao lado de Jesus, e hora ou outra ficava muito claro que eles ainda não sabiam quem ele era. Sabe por que tem um monte de gente que despreza a igreja, despreza o corpo, despreza o culto, vive uma semana como se Jesus nem existisse, porque não sabem quem ele é, não entenderam quem ele é, não descobriram quem ele é, não tem revelação de quem ele é. Que o Senhor traga hoje revelação para mim e sua vida sobre quem ele é. Seja pela dor, seja pelo sofrimento, seja pela luta, seja por um mar sacudindo, seja por uma vida bagunçada, que ele apareça no cenário de pé sobre as águas e mostre: eu sou Deus, e você entenda de uma vez por todas a identidade do Cristo Jesus. No final, a única coisa que vai importar é se você entendeu quem ele é. Quem ele é. Se você conhece o Evangelho de Mateus, você sabe que no capítulo 16 vai vir uma pergunta. Sabe ou não sabe? O que os homens dizem que eu sou? E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E é por causa dessas experiências aqui que Pedro diz que é o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, eu sou um profeta, não. Eu te vi de pé sobre as águas aquele dia. Pedro, eu não sou um multiplicador de pão e peixe, não. Aquele dia minha alma foi cheia, eu fui invadido por um negócio diferente. E eu descobri que o meu problema não é barco balançando, não é fome. O meu problema é que eu não conhecia Deus, mas agora eu te vejo e vejo Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor se revele a você, meu irmão, minha irmã. Exercite isso. Vá para a semana. Ouça músicas sobre quem Jesus é. Vá para a semana. Leia livros sobre quem Jesus é. Mas mais do que música, mais do que livro, leia os Evangelhos. Leia os Evangelhos. Ouça Jesus dizendo: eu sou. Eu sou. Eu sou. Amém? Amém. Saiamos daqui conscientes de quem Ele é.